Por que tanta gente passa pela vida sem sair do estado de pobreza? Hoje a gente vai falar sobre o princípio terceiro da autossugestão, para que você comece a ter uma mente totalmente diferente e saia realmente do estado da pobreza e comece a viver o estado da abundância. Acompanhe o nosso vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, espalhar, se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba a notificação dos nossos próximos vídeos. Durante essa semana eu fiz uma pesquisa no YouTube e encontrei o livro A Filosofia do Sucesso. É como se fosse um resumo de todas as obras de Napoleon Hill, não sei se tu já leu. Cara, excelente! E era comentado, agora eu não lembro o nome, depois eu vou pesquisar aqui enquanto estiver falando e aí eu faço a citação. Mas a Filosofia do Sucesso diz que a fórmula de Napoleon Hill para o sucesso, né? E olha que interessante, Manuel. Todo o sucesso é o resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. Todo esforço organizado é resultado de um objetivo bem definido. Todo objetivo definido é o resultado de um sonho. Isso praticamente é o livro resumido, o segredo do próprio livro Pense e Enriqueça, né? Só que se a gente inverter essa fórmula, onde tudo começa? No sonho, né? Aí muitas pessoas dizem, eu não tenho sonho, não tenho uma ideia, não tenho um objetivo, o que eu devo fazer? E hoje nós falaremos sobre a autossugestão. E a autossugestão nada mais serve do que para isso. Com ela, literalmente, eu vou sugestionar informações de poder, mandar essas informações positivas para o meu subconsciente, diretamente ao meu subconsciente, né? Não é fácil. Talvez mudar uma vida inteira de pensamentos positivos seja a maior dificuldade da própria vida. Pensamentos que nos boicotam, né? Mas não é impossível. E eu fiz isso, e eu venho fazendo isso. Então, eu falo agora para quem está nos assistindo. Você já teve um sonho, né? Lembre desse sonho. Transforme-o em um objetivo bem definido. Transforme esse objetivo bem definido em um esforço organizado. E isso lhe vai dar poder e o resultado será o sucesso em sua vida. E lembrando que a vida nunca vai te dar nada de graça. Não existe sucesso sem esforço. E existe uma fórmula, que a gente pode falar que é a fórmula mágica, de você trapacear, entre aspas, com o seu inconsciente para que você tenha resultados mais positivos. Porque basicamente a gente sempre fala, né? Pensamentos com emoções, pensamentos positivos ou resquícios de pensamentos positivos com emoções positivas, paulatinamente, diariamente, vão gerar emoções positivas no seu inconsciente e ações positivas. Pensamentos ou resquícios de pensamentos com emoções negativas vão emanar para o seu inconsciente emoções e sentimentos positivos ou negativos e automaticamente ações negativas ou positivas, né? E esse é bem interessante o seguinte, fala, para você que está vendo esse vídeo agora, o vídeo 4, a gente está trabalhando capítulo por capítulo do livro do Napoleon Hill, da grande obra do Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Nós estamos comentando cada capítulo e realmente fazendo com que você tenha acesso ao capítulo comentado. E para isso, a gente começa com a seguinte questão. Autossugestão, lendo aqui do livro, é a comunicação entre aquela parte da mente onde ocorrem os pensamentos conscientes e a que serve como centro de ação da mente inconsciente ou do seu subconsciente. E uma coisa, eu iniciei o vídeo perguntando por que muita gente vive ainda no estado da pobreza, Rodrigo? Por que muitas vezes as pessoas querem, sonham, buscam muito a questão de querem ser ricos, querem ter resultado, mas não conseguem, sempre estão no estado da pobreza? Então, eu acho que hoje eu estava falando com uma pessoa e eu falei exatamente sobre isso. Eu disse que a gente vive uma vida inteira buscando culpados
e responsáveis pelos nossos fracassos, coisas, né, pessoas e coisas pelos nossos fracassos. E na verdade, nós somos os únicos responsáveis por esses fracassos ou pelas vitórias, né? Então, quando a gente para de buscar culpados e coisas, né, responsabilizar culpados, pessoas e coisas pelos nossos fracassos, a gente começa a se conscientizar de que nós temos a responsabilidade. Começa a transformar esse pensamento, né, e usando para isso até a autossugestão, que é o que a gente vai falar hoje do assunto do livro. E uma coisa bem interessante, se você está vendo esse vídeo em 2020, você com certeza viveu um evento mundial, que é a pandemia do novo coronavírus, né, o Covid-19. Se você está vendo esse vídeo não é no ano de 2019, 2020, pode ter certeza que o mundo passou por uma transformação muito grande e coisas novas estão acontecendo. Pessoas estão voltando para dentro para que realmente consigam entender o que está acontecendo na sua vida. E muitas das vezes as pessoas começam a falar assim, mas nessa quarentena eu vou colocar meus projetos para fora, vou aprender inglês, vou estudar outros conceitos, vou emagrecer, vou entrar para academia, e o período está passando e a pessoa não fez aquilo. Por quê? Basicamente ela não tinha um objetivo claro, não tinha uma clareza mental daquilo que queria. E quando você não tem clareza mental, não adianta nada você ter fé e você trabalhar a autossugestão. E uma coisa bem interessante que fala, que é bem a seguinte questão. Se você não sugestionar o seu inconsciente com emoção e fé, não vai adiantar de nada. E fala bem o seguinte, a mente subconsciente só reconhece e atua em cima do que foi bem irrigado com emoção e sentimento. Por isso que a gente falou, né? Pensamentos com emoções positivas ou negativas vai sugestionar o nosso inconsciente positivamente ou negativamente. E aí você vai ter resultados lá na frente negativos e positivos, e muitas vezes a gente nem entende o porquê desses resultados negativos ou positivos, né? Sim. No início desse capítulo diz que para resultados assombrosos, né, na nossa vida, obviamente, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. E, na verdade, a parte mais profunda da mente seria o nosso subconsciente, o inconsciente, onde a gente não tem acesso facilmente, né? E aqui diz, faça com que essa parte mais profunda trabalhe para você. Mas, na verdade, a gente já faz com que ela trabalhe para a gente. Basta saber se ela está trabalhando para progredir ou para nos destruir. E muitas vezes a nossa parte mais profunda da mente, que é o inconsciente, nos trabalha para nos segurar, para nos bloquear, para nos boicotar, né? E muito atrelado também aos resquícios do que nós temos, que nós trazemos da nossa infância, né? Com os resquícios das crenças que os nossos pais, que a nossa família coloca na gente. Não, mas não faça isso, o dinheiro é sujo, você nunca vai conseguir. E quando você consegue mandar o comando, você começa a mandar o comando diariamente para o seu inconsciente, o que acontece? O consciente só vai dizer sim. E por que a maioria das pessoas não conseguem essa autossugestão? Por quê? Porque existe uma eterna persistência. Você começa um dia, começa 2 dias e não persiste naquele objetivo, e consequentemente, conscientemente, você não está sugestionando de forma positiva o seu inconsciente. E aí você não entende o porquê de não acontecer resultados positivos com você. Isso é bem interessante. E o seguinte, não desanime se não conseguir controlar e dirigir as suas emoções logo de primeira vez. Lembre-se de que não há como se conseguir alguma coisa sem dar nada em troca. Então, o primeiro passo da autossugestão é você dar o que em troca, o seu esforço. Você tem que dar o seu esforço diariamente. E ele no livro vai pedir que você volte em algum capítulo, num capítulo anterior, para fazer os 6 passos novamente, né? Aqui diz também, Emanuel, que palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Então não basta simplesmente, às vezes, falar eu quero dinheiro, né? Ela precisa precisa conter emoção nessas frases em que a gente sugestiona ao inconsciente. Por isso que a gente precisa se sentir de posse do que a gente quer. Visualizar, fechar os olhos, sentir a emoção
gerada quando a gente alcança o resultado esperado, né? E aqui diz assim: você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender e alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas, que têm de ser emocionalizadas com fé. Com fé. E tem um capítulo só voltado para fé, né? E ele sempre fala que para que vocês escrevam uma declaração, que leiam essa declaração, que leiam de manhã, leiam de noite, até que mas colocar emoção. Eu lembro que eu participei de um retiro que a gente falava as autossugestões, tipo, eu sou saúde perfeita. E quando você fala eu sou saúde perfeita, você sentir a perfeição da saúde. E quando fala eu sou feliz, você sentir a felicidade vindo do seu corpo, literalmente do seu corpo, e emanando essa felicidade. Por quê? Você vai sugestionar o seu inconsciente e trazer a vibração daquilo que você está jogando no seu inconsciente. Lembra que ele falou, pensamentos, emoções positivas, resquícios positivos no subconsciente e assim por diante. Né? Uma coisa que sempre fala é o seguinte: quando alguém fracassa, é a pessoa e não o método. E não o método que fracassou. Se tentar fracassar, tente de novo. Depois, uma vez mais, até acertar. Então, a gente fala que as pessoas começam a colocar, muitas vezes, a culpa em quê? Na situação, no chefe, na esposa, no marido, né, no governo, em tudo. E lembrando que o quê? Se você fracassou, é autorresponsabilidade. Somente você fracassou e não o método. Por quê? Se você aplicar, esse livro é um manual de riqueza. É um manual de riqueza. E quando você tem a ideia e você aceita, o seu inconsciente vai mandar para você a receita para que você adquira aquela quantia financeira que você escreveu, aquela quantia financeira que você todo dia está falando. E muitas vezes a gente fecha os olhos para a questão financeira, a gente fecha os olhos porque as oportunidades estão vindo, estão batendo na nossa porta, a gente está fechando os olhos, né? E tem que tomar muito cuidado porque não existe nada gratuito, não existe almoço grátis. E o livro fala muito sobre isso, né? Sim. Ele dá alguns passos aqui de como fazer essa autossugestão ao subconsciente, né? Porque lá no segundo vídeo que a gente fez, a gente passou, foi sobre o desejo, né? A gente passou 6 passos para transformar esse desejo em riqueza, em ouro, né? Os passos eram bem didáticos, bem simples, mas muitas pessoas não conseguem executar nem o primeiro passo, que é definir um valor exato da quantia que quer ganhar, né? E acaba que as pessoas às vezes não conseguem ter uma ideia, né, para montar um plano bem definido, né, de alcançar a quantia, e empacam nessa daí. Eu conversando com algumas pessoas através desse livro, eu sugeri para que elas fizessem esse passo a passo junto comigo, né? Esses 6 passos. E conversando depois, elas diziam: mas ok, eu defini um valor específico, eu defini um algo em troca, eu defini uma data limite, mas chega na hora de montar o plano, eu não tenho ideia para conseguir uma ideia de negócio, uma ideia de serviço para que eu alcance esse valor definido. E o livro, ele dá alguns passos para que essa ideia flua na nossa cabeça, venha na nossa cabeça, né? E olha aqui o que diz. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50 mil até o 1º de janeiro, daqui a 5 anos. Que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro, na qualidade de vendedor. Isso é um exemplo, óbvio. Sua declaração escrita de propósitos deve ser assim: a 1º de janeiro de tal data, terei em meu poder $50 mil, que me chegarão em várias quantias de tempos a tempos neste interim. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz, na maior quantidade possível e a melhor qualidade possível. Como vendedor daí descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé que vejo esse dinheiro diante dos meus olhos agora. Posso tocá-lo com as mãos. Está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. E também estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano quando tiver recebido.
E nos vídeos passados eu falo o seguinte: esteja preparado quando o plano receber, quando você receber o plano, já coloque em prática, estando pronto ou não. E aí passa para o segundo ponto, que é o seguinte: repita esse ritual de noite e de manhã, até poder ver, na sua imaginação, é claro, o dinheiro que pretende acumular. Segundo passo, né? Também diz que coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la à noite e dia e leia antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. E uma coisa falando, o que é isso? O que você está fazendo isso todos os dias, de manhã, de tarde, falando com emoção, com fé, com emoção? Você está sugestionando o seu cérebro. Está sugestionando o seu cérebro. E fala o seguinte: sigam as instruções independentemente de quanto elas parecem abstratas ou pouco práticas. Se você as seguir, logo vai chegar a hora, tanto em espírito quanto nas suas ações, em que verá todo o universo de poder se descortinar diante de você. É bem interessante, isso é muito, eu acho assim, não adianta nada a gente estar aqui questionando, falando, comentando e não estar aberto para o que está acontecendo. Eu falo que eu comecei um projeto e nesse projeto eu comecei assim, despretensiosamente, né, uma forma muito interessante, e em 10 dias já me rendeu R$1.130, sem fazer esforço, de uma coisa que eu estava... E foi chegando, falei, caraca, como assim? E ontem eu falei, eu vou fazer uma live ontem e me gerou R$380. Então eu falo de reais, o Rodrigo fala de dólares, né? Então, porque tá um pouco diferente, a realidade é um pouco diferente, né? Então, uma quantia foi chegando de fontes infinitas. O professor Hélio Couto, ele fala muito que as pessoas querem carro, apartamento, fazenda, e quando você falar, eu quero, e coloca isso no papel, o mundo e o universo, ele vai te dar a oportunidade de alcançar aquilo. Talvez até ganhar na loteria, talvez até vir um precatório que ele tinha que te pagar, um dinheiro que vem, quando você menos espera, vem o dinheiro, né? E aí é muito importante que você tenha essa noção de que pode acontecer e esse dinheiro vir de várias formas diferentes, né? Então, siga as instruções independentemente se você acha que estão abstratas ou não, né? Mostrar-se cético diante das novas ideias é uma característica de todo ser humano. Isso não vai acontecer. Isso é ceticismo, né? Então não se preocupe com essa questão no ponto, porque no momento certo você vai dizer: eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. E tudo aquilo que eu jogar para o meu inconsciente, ele vai me dar em troca na mesma proporção ou até maior ainda. Você tem um sexto sentido, mas basta-lhe os 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao seu subconsciente. Feito isso, o impulso subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar para a pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver e sentir o dinheiro nas mãos, este pode lhe chegar de fontes nunca antes possíveis, que é aquilo que tu falou. Quando a gente se propõe, sugestiona o subconsciente e deixa as coisas acontecerem, vai surgindo ideias, a gente vai agindo de forma inconsciente e vai gerando resultados, que é o caso do curso que tu tá, do projeto que tu tá desenvolvendo agora e já alcançou mil e poucos reais assim, do nada, né? Fixe uma quantia definida como objetivo e que seja bem grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der um plano, comece imediatamente a trabalhá-lo. A inspiração é preciosa e deve ser usada de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples fazem-no senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será o senhor do seu destino. Siga as instruções como se fosse uma criança. Mas por que como se fosse uma criança? A criança, ela sente as emoções e realmente só sente, né? A autocrítica da criança é muito menor do que a autocrítica do adulto. A criança é como se fosse uma casca de cebola, né? Várias cascas. A criança é aquele miolinho. E com o tempo a gente vai adquirindo cascas,
E isso tudo impede que você alcance aquilo que você quer alcançar por medo do julgamento, por medo da opinião do outro. E muitas vezes você para na vida e não prossegue justamente por causa desse medo. E uma coisa que ele fala nesse capítulo é a seguinte questão: depois de ler o livro inteiro, volte a este capítulo e siga com as suas ações e o seu espírito a seguinte instrução. Para finalizar o capítulo, ele dá a seguinte questão: leia este capítulo em voz alta toda noite, até se convencer plenamente de que o princípio da autossugestão existe e que ele vai trazer até você tudo aquilo que você sugeriu. Quando ler, sublinhe com um lápis ou uma caneta ou marca-texto todas as frases que lhe deixaram uma impressão favorável. Siga essa instrução ao pé da letra e isso lhe abrirá uma compreensão e um domínio total dos princípios do sucesso.